Saudamos a todos nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que estamos em pé, vamos fazer leitura no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, e o versículo 14. Prazer estar com vocês nesta noite mais uma vez. E é ingrato para o crente sair de casa, vir para a igreja e não sentir a presença de Deus. E a impressão que eu tenho é que todos nós já sentimos a presença de Deus. Sendo assim, não precisa pregar muito, né? Não, só complementar. Certo, Juliana? Se todos nós já sentimos a presença de Deus, só aguardar o que Deus vai completar a boa obra que já começou nas nossas vidas. Acharam, gente? Primeiro livro dos Reis, 17 e 14. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Amém? Obrigado, queridos. Tomem os assentos, em nome de Jesus. Possivelmente, me reservo o direito de fazer uma introdução longa, já que a ministração será curta, a introdução pode ser um pouco mais longa. Ainda agora à tarde, Bíblia, veja aqui, e eu lembrei de na verdade eu comecei a correr os olhos na Bíblia, e eu achei um texto, se eu não me engano, o Leandro que gosta de maratona e essas coisas, novo, é o curto do Novo Testamento, tem 13 versículos, eu acho que é esse. Segundo de João, tem 13 versículos só. E aí, que eu estava lendo o livro mais curto da Bíblia, que eu leria mais. Estava correndo o olho nesse livro, e ali achei algumas coisas interessantes, eu quero compartilhar aqui, nada mais que 5 minutos com vocês, sobre o que eu estava lendo ali, e me chamou a atenção. Que o escritor da carta, ele disse assim: eu me alegrei, o pessoal gosta muito de falar em transliterar, né? Eu vou transliterando aqui. Eu estava caminhando nessa semana e eu encontrei alguém da tua congregação. E eu fiquei feliz, disse João, quando eu vi que esse crente da tua congregação estava andando da forma como nós aprendemos nos rudimentos do Evangelho. E João disse: eu gostaria que vocês continuassem assim, até porque os rudimentos do Evangelho não são os rudimentos do costume, mas do Evangelho. E diz assim: e a base de tudo isso, a origem, é o amor. O amor, obviamente, que começa de Deus e onde vem sendo distribuído entre nós como igreja. E aí ele continuava dizendo: mas vocês tomem cuidado, porque vai aparecer outras pessoas pregando um outro evangelho que não é esse, o evangelho rudimentar. Então vocês tomem cuidado. E nem se apeguem muito, nem façam muita amizade com essas pessoas. Para que não deturpem os bons costumes. Quando eu falo em costume, eu falo doutrina bíblica e não costume local. Que não deturpem os rudimentos do evangelho. Porque qual é o rudimento do evangelho? É a salvação. É a justificação, é a santificação, é a preparação para o encontro com Deus, com Cristo nos ares, como queiram, com arrebatamento. A grande realidade é que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Esses são os rudimentos do Evangelho que não podem ser esquecidos. Por mais belos que sejam os nossos sermões, e às vezes eu me decepciono. Estamos ao vivo, pastor Leandro? Não é ao vivo que se diz, é live, né? Então tá, estamos ao vivo? Então tá, então eu vou pregar como se eu estivesse ao vivo, então, e não local, tá? Então às vezes a gente se decepciona com algumas situações que eu tô com 50, desses 50 um bom tempo na igreja, de algumas coisas que aconteciam, não no Ceará, não no Piauí, mas que aconteciam nos tempos antigos, e que hoje parece que é algo estranho. Eu estava conversando esses dias, não adianta, eu queria pregar bonito assim para live, mas eu não consigo, vamos embora. Eu estava conversando com uma colega minha, e ela disse que estava num culto de domingo, se eu não me engano. E naquele domingo,
A igreja começou a se alegrar e a sentir Deus e aquele negócio todo. E tem uma gurizada que está indo na igreja. E ele contando para a menina depois, eu estava olhando, né, começaram uns a pular e a gritar. E parece que pegava aquilo, né? Porque um começava e o outro começava a pular e a gritar também. Tá, eu vou falar. É a Assembleia de Deus, tá? E começava a pular e começava a gritar. Eu me assustei quando pegou em ti também, tu começou a pular e a gritar. E isso são coisas que a gente não pode perder, esses fiascos que a gente fazia quando era mais jovem. É coisa boa assim, Deus. Politicamente correto não é tão politicamente correto. Não é vergonhoso não a gente começar a cantar e não conseguir terminar. Não é vergonhoso não. Eu aprendi com o pastor Leandro que quando a gente está pregando a gente tem que ser o mais racional possível. Nós não podemos ser meninos, temos que pregar a palavra. Eu tenho que me alimentar em casa, sentir Deus em casa e aqui pregar a palavra. Assim que eu aprendi, e o politicamente correto é isso. Mas de vez em quando a gente faz algumas meninices por aí. E essas meninices, quando é do Espírito Santo, quando é consequência da glória, do poder, da essência do poder de Deus nas nossas vidas, ele engrandece o nome de Deus. Mesmo que não seja o politicamente correto, mas se está engrandecendo o nome de Deus, isto é o que agrada mais. Então não é apenas agradar as turbas, olha como eu falei bonito, né? Agradar as multidões, mas é agradar ao Deus que está nos céus. Ok? Vamos ao texto então. Acabaram os meus 5 minutos de introdução. O texto retrata algo que nós conhecemos, Elias, grande profeta Elias, que era grande mesmo, ele foi reconhecido, foi famoso, fez grandes feitos, mas a informação que nós temos na Bíblia é que ele tinha as mesmas fraquezas que a gente, que ele passava pelas mesmas situações que a gente, mesmo sendo ele um grande profeta, um homem de Deus, um homem que falava, meu irmão Luiz, as coisas aconteciam. Esse era o Elias. Mas ele era tão comum quanto eu e tu, Juliana. Tão comum nisso como eu. E eu diria que ele era tão escolhido por Deus como eu e vocês também somos por Deus. E eu diria mais, que dentro da nossa chamada, dentro do nosso trabalho, dentro daquilo que Deus nos reservou e nos chamou, nós somos tão importantes quanto Elias. Desde que sejamos como Elias, sua intimidade, responsabilidade que ele tinha com aquilo que Deus dera a ele. Portanto, não é o volume do trabalho, não é a vultuosidade do teu ministério, mas é a tua fidelidade com Deus. Se o teu dom, se o teu ministério é, pregar na Princesa nos domingos, que é pertinho aqui de casa, glórias a Deus, farei o melhor quando eu estiver ministrando aqui na Princesa, porque quando Elias ele ora e cai fogo do céu, aquela coisa toda, era o melhor que ele estava fazendo. O meu melhor hoje é pregar a palavra de Deus neste local, fazendo tão somente a palavra de Deus manda, não dizendo nada mais e nada menos que aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Isso é tão grande quanto cair fogo do céu. Por quê? Porque é o melhor naquilo que Deus nos chamou para fazer. E esta é a minha alegria em ver cada um de vocês aqui. Eu sou da casa, então eu sou suspeito para falar. Eu ainda não fiz meu crachá de membro, mas eu sou da casa. E a gente se sente bem. Eu sou meio que nem o evangelista João, quando ele escreveu lá, o pessoal estava velhinho já, que não é o meu caso, eu sou jovem. Mas ele escreveu, disse, eu estou feliz com vocês, porque eu fiquei sabendo que as coisas continuam exatamente tanto quanto estava antes, e agora vocês estão sendo mais abençoados ainda. Então quando eu vejo as coisas acontecendo como estão acontecendo hoje, neste culto abençoado por Deus, quando eu vejo vocês felizes na casa de Deus, como é bom nós estarmos felizes na casa de Deus. Já comentei com alguns de vocês nesse púlpito, talvez eu já tenha falado, que o versículo bíblico diz assim: eu me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Não é quando me convidaram, quando me forçaram, quando me convocaram, quando disseram que não pode faltar. Não, eu fiquei sabendo que tinha culto e eu
fui na casa de Deus. Eu ontem estava em casa de tarde, eu pensei, vou lá no bosque hoje. Faz tempo que eu não vou lá. Estava sem escala, né? E eu estava, até porque o bosque é mais perto do que a Bom Jesus. Ou eu iria para a Bonja, ou eu iria aqui para o bosque. Eu estava assim, e agora? Eu vou para o bosque, vou na Bonja. Eu disse, mas eu acho que eu vou na Bonja. Aí ligou meu pastor, Carlinhos, como é que tu tá aí? Eu disse, eu estou bem, Jesus. Qual é o projeto para hoje? Estou em casa esperando ser mandado por alguém. Então tá, estou te mandando para Bonja, diz ele. Então tá, vamos lá para Bom Jesus adorar a Deus. Eu fui com tanta alegria na Bom Jesus. Aí vocês vão dizer, qual foi o sermão, pastor? Eu não fui pregar. Eu fui pegar um violãozinho que estava lá, ligar no som sem nada, tocando. E a igreja se alegrando e as lágrimas caindo. Estava pregando, não, eu estava tocando o meu violão, porque este era o meu melhor que eu tinha para Deus na noite de ontem. Quando eu vejo os senhores e as senhoras neste culto, eu creio que Deus nos trouxe aqui, e como já fomos abençoados até agora, seremos ainda mais, porque nós aprendemos que Deus se agrada quando nós fazemos a sua vontade, e quando a fazemos com alegria no nosso coração. Portanto, Elias, ele se acordou um dia de manhã, João, e ele chamou Acabe. Acabe, eu vou te falar um negócio, vai parar de chover. Disse, como assim, Elias? Vai parar de chover? Eu estou dizendo que não vai mais chover, vai ficar um bom tempo sem chover. Mas por quê? Porque eu estou dizendo. Ah, mas Elias falava e Deus assinava embaixo. Elias era íntimo de Deus, Elias não falava besteira, Elias não falava aquilo que dava vontade de falar. Eu estou na live, então quem está na live vai me ouvir igual. Tem uns crentes que dá vontade de falar, e quer que Deus assine embaixo que deu vontade de falar. Elias não falava o que dava vontade de falar, ele falava o que vinha da parte de Deus sobre a sua vida. Portanto, não era que Deus assinava o que Elias falava, é que Elias falava o que estava no coração de Deus. O caminho é inverso. E quando ele disse, não vai chover, se não conforme a minha palavra, Deus, na sua intimidade, que Elias concorda com esta palavra, e começa uma grande seca. Tanto que Deus concorda que no mesmo momento ele disse, Elias, tu faz o seguinte, já que não vai chover, tu vai lá para o riacho de Querite, é isso, para o riacho de Querite, lá tu vai beber água. A água tu bebe do riacho, o pão e a carne eu mando para ti, todos os dias eu mando, meio-dia e de noite eu mando de ti, mando para ti, pão e carne. A água, se tu quiser, tu vai beber, tu vai buscar no riacho. Não é só receber, é buscar também. Algumas coisas Deus te dá porque Ele quer, porque é promessa da sua palavra. Outras tu tens que buscar. Portanto, para esta noite a palavra é: pão e carne Deus te dá. A água, tu já está do lado do riacho, então não fica sentado esperando alguém te levar aguinha na boca. Deus te deu o riacho, agora levanta-te e vai buscar a água, senão tu vai morrer de sede. Gente, tem uns crentes que não são aqui da Princesa, que estão morrendo de sede, gente, e estão do lado do riacho, irmão Luiz, do lado. Só que eles têm uma preguiça de sair do lugar onde ele está e até o riachinho para beber uma água, e reclama ainda: bah, que sede que eu tô. Mas como assim? Não está chovendo, mas tu está do lado do riacho, tu vai no riacho e pega a água para ti. O Senhor, nesta noite, você que está me escutando, nós que estamos aqui no culto, Deus liberou da sua parte água viva para nós bebermos. Basta irmos ao riacho e beber. Deus não vai te deixar passar fome nem sede. Pão e carne Ele te dá, a água Ele te direciona. Quem tem sede, venha e beba, diz ele. Venha e beba, saia do teu lugar e beba, esta é a promessa. Mas os tempos foram passando, todo dia, pão, carne, água do ribeiro, pão e carne, água do ribeiro.
E não chovia, e o ribeiro foi secando, e foi secando, até que acabou a água, Juliana. Mas é esquisito isso, Júnior, porque o que Deus disse? Tu vai para o riacho de Querite, e eu vou te dar pão e carne. Agora o riacho seca. Mas que Deus é esse? Que me manda para um lugar, e aí depois desse lugar começa a faltar água. Que Deus é esse? Tem situações, Juliana, na nossa vida que nós teremos que passar. Teremos que passar. Que não tem como evitar. Porque Deus precisa saber o quanto Ele pode confiar em nós. Enquanto tem água, nós somos fiéis. E se secar o riacho, se tu não reclamar, Ele vai te dar uma outra solução. Mas Ele vai permitir, irmãos, Pedro, que o riacho seque, que tu vejas que o milagre vem dele. O riacho só tinha água porque vinha da parte de Deus. E Ele permite que o riacho seque, para que Elias saiba que a solução só poderia vir de Deus para a tua vida, meu querido irmão. Se tu achas que o riacho já secou, é verdade, já secou, mas Deus já abriu uma outra porta, abriu uma solução para a tua vida, desde que a fidelidade seja sobre ti. Quando acaba a água, Deus fala de novo com Elias e diz: Elias, tu viu que acabou a água? Acabou, pois é. Então tu vai agora para outra cidade, que eu vou mandar uma viúva cuidar de ti, te alimentar, se sustentar. Sarepta é o nome da cidade. Mas logo uma viúva, possivelmente não estava numa situação muito boa, mas Elias foi até a entrada da cidade de Sarepta. E chegando lá, ele enxerga uma mulher. E ele diz: mulher, tu me dá um copo de água? E ela diz: sim, claro. A água sem problema, não tem problema. E quando a mulher início está indo buscar água, diz: segura um pouquinho, aproveita e me traz um bolo também. Diz: meu senhor, a água eu tenho, mas bolo feito eu não tenho. Na verdade, eu tenho um pouquinho de farinha e eu tenho um pouquinho de azeite, mas isso que vai dar só uma nada para mim e para o meu filho comer. E aí depois disso vai acabar tudo. Eu não tenho mais o que fazer. Eu gostaria muito de te dar um bolo, não tenho condições de fazê-lo. A sinceridade daquela mulher agradou Elias. E Elias disse: ok, vamos fazer um negócio eu e tu. Pequenininho para mim. Olha o que ele disse: faz um bolo pequeno para mim, e depois também tu faz para ti e para o teu filho. Ou seja, divida aquilo que... E eu vou ficar só uns minutinhos com vocês aqui. Divida aquilo que tu tens, para que a tua bênção seja maior. Ah, mas eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Se tu reter, oh glórias, se tu reter esse pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, tu vai fazer só um bolo e vai morrer e vai acabar. Agora, se tu repartires aquilo que tu tens, e se for no âmbito espiritual, isso nem é teu. Isto tu terás que dar conta àquele que te deu. Aquele pouquinho que tu tens, reparta, não fica só para ti. Porque se tu repartires, a bênção será maior sobre a tua vida. Tenhas medo de repartir. Tenhas fé. E eu vou falar no também, que é a direção que Deus me dá nesta noite. Não tenhas fé de repartir, não tenhas pena de repartir, não tenhas medo de repartir. Faça sem medo. Se vem da parte de Deus, para alguns que estão me ouvindo nesta noite, se não aqui, nas suas casas, se esta palavra que eu libero sobre a tua vida é de Deus,
não tenhas medo. Reparta, libere, porque Deus te dará em dobro, assim diz o Senhor nesta noite. Pega um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite e tenhas coragem de fazer um bolo pequeno para mim. Não precisa ser um grande bolo, pode ser pequeno. Aleluia. Deixa eu fazer um comentário com os senhores. Isto não é uma parábola, é um registro, ou seja, isto aconteceu. Eu vejo Elias como se fosse alguém com ministério hoje. Eu vou simbolizar assim: é um cantor, um pregador, ministério. E o Elias disse: tu me faz um bolo. E me faz um bolo pequeno. Não precisa ser um grande bolo. Pode ser um bolo pequeno mesmo, não tem problema. Porque desse bolo pequeno que tu vais me fazer, eu também vou me alimentar por muitos anos. Aleluias. A Bíblia diz o seguinte, que tem pessoas que querem só os melhores lugares. Querem galgar os melhores lugares. Existirão tempos que o Senhor permitirá que virá sobre ti apenas pequenos bolos. Apenas um bolinho pequeno. Te alegra. Porque Deus disse: eu vou te direcionar até a cidade, lá vai ter uma viúva, e eu estou te afirmando, eu estou te dizendo que esta mulher vai te sustentar, mas a primeira refeição é um bolo pequeno. Estás entendendo? A primeira refeição é um bolo pequeno. Tudo começa com um bolo pequeno. Aí depois terá comida para muitos anos, para muitos dias. Mas não desprezes o dia das coisas pequenas. Um dia tu vai pregar para 50 pessoas, outro dia tu vai pregar para 500 pessoas. Um dia tu vai cantar para 40 pessoas, outro tu vai cantar para 4.000 pessoas. Mas não desprezes o dia das coisas pequenas. Início de ministério sem bolo pequeno, não haverá grande fartura. E sem repartir, não haverá grandes bênçãos sobre as nossas vidas. E aquela mulher aceita o conselho do profeta e foi e fez um bolo pequeno para o Elias. Sobrou farinha, fez para ela e para o filho dela. Aí depois fez outro bolo para o Elias e outro para ela e para o filho dela. Aí depois fez outro bolo para o Elias, para ela e para o filho dela. Sabe, Juliana, quando ela aceita a proposta, ela vira para sair, o Elias segura mais um pouquinho aí. O que foi agora? Eu quero te dizer uma coisa. Digas. Eu quero te dizer que pela tua atitude, pela tua coragem, por tu liberares aquilo que tu tens, não vai faltar farinha na tua panela. E não vai faltar azeite na tua botija. Antes do milagre acontecer, Elias já diz: não vai faltar farinha na tua panela, nem azeite na tua botija. Por quê? Porque fizeste a vontade do Senhor. Oh, glórias! É isso que acontece quando nós levamos a sério as coisas de Deus. Eu sou ciente de que quando eu prego, seja para os que estão aqui, seja para os que estão me assistindo neste momento, a palavra ela é repartida igualmente sobre todos, mas cada parte, cada particularidade da mensagem é para algumas pessoas específicas. E nesta noite, para algumas pessoas que estão preocupadas com a situação, que estão preocupados com o que vai acontecer no dia de amanhã. E eu tive uma preocupação muito grande em trazer esta palavra nesta noite, porque não era a minha vontade. Porque eu sou ser humano, eu sou racional, eu leio Bíblia.
E eu prego. Então às vezes tu lês o texto e tu sabes, isso talvez não seja para esta noite. E foi por esta razão que eu caí em 2 João. Porque para mim não era esse texto, no meu entendimento, no meu racional. Mas agora entendo eu que algumas pessoas estão preocupadas por demasia na situação que estamos passando, seja na cidade, seja no país, seja no estado, seja no mundo. Mas a palavra de Deus esta noite, para essas pessoas que estão preocupadas em demasia, é que não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, terá em abundância até o dia em que vier chuva, disse Elias. Oh glórias, aleluias. Pastor, só pão, só bolo e água. Não, é só até vier chuva. Mas tu não vais morrer, tu não vai ficar com fome. É verdade que durante este tempo comeram e comeram, até, irmão Luiz, o dia em que veio chuva, aí a abundância foi geral sobre as suas vidas. Mas Andressa, enquanto não chover, vai haver uma viúva em Sarepta que terá um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, que Deus fará multiplicar e vai abençoar a tua vida. Não vai faltar farinha, João. Aleluias. Não vai faltar azeite. Aleluia. Eu não sei se Elias sabia fazer pão, eu tenho a impressão que não. Até falou para ele, Deus é fiel, irmão Luiz. Extremamente fiel. E quando nós somos fiéis a Ele, isso redunda, isso repercute, isso tem como consequência a sua bênção sobre as nossas vidas. Agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Seria para a semana passada eu estar aqui, né? Nisso, tu me ligaste, eu acho que no domingo à tarde, né? Para ver se eu poderia estar aqui. Eu estava em Canoas, né? Hoje no início da tarde foi exatamente o inverso. Me ligaram de Canoas. Para mim estar em Canoas, eu disse: hoje eu tenho compromisso na minha igreja em Cachoeirinha, com os meus pastores, pastor Leandro e a pastora Anice, então eu não estarei em Canoas pregando, porque esta palavra não era para o domingo passado. Eu não faço a mínima ideia, não sejam fofoqueiros, não me contem quem estava no culto semana passada, domingo passado. Quem não estava, não tenho a mínima ideia. O que eu sei, e isto é convicção minha, é que esta palavra não era para domingo passado, esta palavra era para hoje. Por esta razão que a minha agenda foi totalmente transtornada, e eu já aprendi a receber o sim e o não de Deus. Quando Ele diz não, é como se dissesse: Riacho de Querite zerou, agora tu vai, que tem bênção no outro lugar para ti. Então eu não questiono Deus, eu deixo as coisas acontecerem, porque Ele é Deus sobre a minha vida. E eu permito que Ele guie, que Ele encaminhe os meus passos. Portanto, eu estou muito feliz de estar com vocês nesta noite. Eu me alegrei tanto com o coral cantando. E é assim que as coisas acontecem, sabe? Eu estava num culto ontem, irmão Luiz. Já contei, eu estava só com o violãozinho, não estava nem ligado no som. Eu cantei O Rosto de Cristo, do J. Neto. Só o pastor Leandro conhece. O Benjamin cantou o 187, Mais Perto Quero Estar. A Joana cantou Abraça-me, só coisa de velho. E em todos os hinos, todos, as lágrimas rolaram sem precisar fazer nenhum tipo de esforço. Então, quando eu via vocês cantando nesta noite, Nice, Andressa, o coral,
se serve como conforto para vocês. Vocês me abençoam. A minha função é abençoar quando eu prego. Eu me esforço mais ainda para ser abençoado. E eu não tenho preocupação nenhuma nesta noite em ir para casa sem receber, porque como eu sabia que eu ia pregar, eu me abri totalmente a receber enquanto vocês cantavam. E vocês alegraram a minha, abençoaram. Eu encerro um domingo extremamente abençoado. Às vezes, final de dia, as pessoas, alguém me manda um ato, às vezes a Blue, às vezes alguém da igreja, e pergunta como é que foi domingo, como é que foi. Hoje eu vou abrir o peito e vou dizer, bato, nem sabe. Estava num culto lá e caiu fogo. Foi tudo. Então foi, não, foi. O fogo caiu, foi no louvor. E eu fui abençoado, foi no louvor. Eu vou ter a satisfação. Eu não vou nem esperar me ligar, eu vou chegar em casa, vou pegar o meu zap e vou mandar uns 4, 5. Para contar que eu fui abençoado no culto e vou pedir para me contar que eu preguei. Só para provocar. Eu estou me engrandecendo. E eu vou dizer, não, eu não fui abençoado com a pregação. Não. Fui abençoado vendo a Anice, a Andressa, a Ju cantando, a Nicole, Zé Pedro. É isso, né? E a Suzana. Deus abençoe a vida de vocês. O João, ele aceitou o ministério do louvor sobre a vida dele. E isso é verdade, João, sabe? Eu sou muito brincalhão, tu pensa que eu falo as coisas que vocês pensam que eu estou brincando, eu estou falando sério. E da tua vida, quando tu louvas a Deus. Eu estou encerrando. Eu conversava ontem com alguém, não me lembro com quem, sobre a questão do louvor, assim, do álcool, que às vezes nós não temos a devida dimensão que o nosso louvor e que a ministração alcança. Eu ouvi esses dias, eu vou citar nomes aqui, mesmo estando numa live. Um rapaz, ele contando que estava saindo de casa para se matar, para se suicidar. E ele falou para a irmã dele. Ele disse, tá, tu até pode ir, mas escuta primeiro essa canção aqui, essa música que eu vou botar para ti. Aí colocaram uma canção. Daqui a pouco vai escapar o nome do cantor. De um cantor. E disse que ele começou a escutar a canção. E que ele começou a chorar aquela canção. E no final da canção, ele disse, eu não vou mais me matar, porque esta canção falou tanto comigo e mudou a minha vida, que a partir de hoje eu sou uma nova pessoa. O cantor ficou sabendo muito depois, e talvez até não soubesse. Portanto, quando vocês cantam, quando vocês ministram, quando vocês pregam, vocês não têm a noção do alcance que tem a ministração de vocês. Por isso, não se apeguem a aparentes situações pequenas, porque o alcance é muito grande. Assim como eu fui abençoado localmente com a ministração do louvor de vocês, pessoas através desta live foram alcançadas através do louvor de vocês e através desta palavra. E eu encerro dizendo que a farinha que está na panela não vai faltar, e o azeite que está na botija também não vai faltar, e Deus é sobre a tua vida e as suas promessas não falham jamais. Bem, queridos, coloque-se em pé que eu quero orar com vocês nesta noite. Muito obrigado, irmã Nice, pelo convite, pastor Leandro, por permitir que aqui estejamos. Deus abençoe a vida de vocês e continuamos dispostos a comprarmos a palavra de Deus, independente igreja, congregação, local, dia. Isso é o que menos importa. O que mais importa é estarmos dispostos e disponíveis para fazer a vontade de Deus. Não esqueçam disso, tá? Disponibilidade. Disponibilidade. Não esqueçam essa palavra. Disponibilidade. Nem sempre Deus usará o melhor, mas Ele sempre usará
quem está disponível, tá? Disponibilidade. Não esqueçam desta palavra e no ministério de vocês. Eu gostaria de orar com a igreja nesta noite. É possível? Vocês querem vir aqui à frente e orar comigo? Pode ser. Uma vez fizeram uma oração assim. Era mais gente, tinha uns 120 mais ou menos. E começaram a orar. Eu cantava um corinho, Juliana, que não era nascida ainda, mas eu cantava um corinho que dizia assim: se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, falaremos línguas. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou, né? Então, se a gente começar a orar, é capaz de acontecer uns negócios esquisitos. Porque se ele está neste lugar, por que não? E aquela oração foi tão forte, sabe, Júnior? O pessoal na rua começaram a olhar, Nicole, e disse: mas parece que está todo mundo bêbado esta hora da manhã. Essa gritaria aí. O Pedro não se aguentou e abriu a porta. Disse: não, que nada. É que a gente acreditou no que está na Bíblia. E a Bíblia disse que isso ia acontecer. E a gente acreditou, a gente veio para cá, porque Jesus mandou a gente vir para cá para orar. A gente ficou orando até agora. E como a gente ficou orando até agora, aconteceu a promessa que deveria acontecer. Esses homens não estão cheios de vinho. Esses homens estão cheios do Espírito Santo. Terminou a pregação, João. Ô Pedro, o que a gente faz para ser crente também? Aceita Jesus, ser batizado e ser crente. É assim que funciona quando os crentes oram. É isso que funciona. Amém, queridos? Paizinho, muito obrigado.